Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sétimo ano, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, dependendo da hora que vocês vão assistir essa videoaula. É o professor Tiago aqui e a gente vai trabalhar essa semana, né, pela nossa aula no YouTube, uma pequena revisãozinha para que vocês possam estar relembrando, né, aí, buscando um pouquinho na memória de vocês o que a gente já buscou trabalhar durante, né, esse mês aí, desse segundo bimestre aí, da Idade Medieval, né, Santo Agostinho, enfim, né, alguns filósofos que foram trabalhados, né, alguns filósofos da Idade Medieval, e o que foi esse momento, né, como é que foi essa parte, né, essa época da filosofia, né, essa construção de uma racionalização, de uma mistura de fé, né, com os pensamentos, enfim, um cristianismo aí, com essa forte influência da Igreja Católica também. A gente falou bastante disso. Vamos ler, pessoal, alguns dos trechos aqui, né, que eu acabei separando para vocês, tanto em sala de aula no Zoom quanto agora, para que a gente possa, né, estar relembrando alguns dos momentos dos textos que a gente andou lendo e eu possa fazer algumas reflexões com você ao longo do vídeo. A filosofia ela passou por grandes transformações no período medieval. Nesse período surgiram pensadores que tentaram conciliar a razão com a fé, né? O que inicialmente parecia contraditório foi trabalhado, argumentado e discutido por diversos intelectuais ao longo desse período, formando uma interessante unidade que nos determina até hoje. Então, pessoal, sabendo que, né, nessa Idade Média surgiram alguns dos mais importantes filósofos que nós tivemos naquele determinado momento, porque a época medieval foi uma época muito obscura, né, de muito analfabetismo, de pouco conhecimento, de pouca construção deste conhecimento, uma época que foi muito controlada ali pelos dogmas, ali pela Igreja Católica. Então, acesso a conhecimento, acesso a qualquer retórica, a qualquer reflexão era um pouco difícil, não era para qualquer pessoa, né? Santo Agostinho, né? São Tomás de Aquino, são dois grandes filósofos importantes que a gente trabalhou ao longo dos nossos estudos, né? Desde que iniciamos. Em uma época que o analfabetismo era muito grande, pessoal, eu vou ler alguns trechos do livro aqui para que a gente possa estar fazendo essas reflexões, né? A gente vai trabalhar também os eclesiásticos, né? Que eram um dos poucos grupos que conseguiam e sabiam ler naquele determinado momento. Lembrem-se, tá? Os eclesiásticos eram um grupo, né, de pessoas, pouco grupo de pessoas que naquela determinada época medieval que sabiam ler, né, e escrever. E aí vamos lá. Dessa forma, as concepções de mundo do medievo sofreram grande influência do cristianismo no campo político, jurídico, social, moral e econômico. Então, lembrando aí que a Igreja Católica ela detinha forte influência em todos os campos da sociedade naquela época, tá? Os hábitos e os costumes foram permeados pela vontade divina, e esse teocentrismo marcou a sociedade ocidental europeia por muitos séculos. Esse panorama, todavia, não impediu a construção de debates filosóficos. Entre as principais discussões temos aquelas desenvolvidas pelos intelectuais da patrística e da escolástica. Tá? Eles concentraram suas reflexões na relação entre a fé, a razão e entre a filosofia e a teologia. Então, pessoal, né, a gente falou da patrística e da escolástica e agora a gente vai, né, relembrar um pouquinho o que são esses dois conceitos. A patrística, pessoal, nada mais é do que aquele grupo, né, foi um grupo de padres, de pensadores, né, que procuravam de outra forma, sem ser pela forma, né, bruta, sem ser pela questão via militar, né, pelas conquistas, né, procuravam doutrinar, né, novas pessoas e para poder consolidar essa fé da igreja. Né, de que outra forma, né, eles poderiam fazer, sem ser através da força, sem ser através da conquista, trazer novas pessoas para dentro da igreja, né? Trazer novos católicos, formar novos cristãos, doutrinar as pessoas. Era através dos textos que eles escreviam sobre as reflexões, né? Textos que falavam sobre, né, as coisas divinas. Então eles procuravam, né, de uma forma mais inteligente, né, pelo que eles acreditavam, doutrinar essas pessoas. E a patrística foi esse grupo de padres, esse grupo de pessoas inteligentes, né, de teóricos, que propuseram-se a escrever textos, né, de reflexão, né, de filosofia, também para que eles pudessem adentrar na religião cristã. Então, pessoal, né, um dos principais filósofos da época fez parte dessa patrística também,
que a gente vai trabalhar, né, nessa nossa videoaula foi Santo Agostinho, e a gente falou bastante deles, né? Vocês têm anotações sobre isso também. E aí, Santo Agostinho, pessoal, ele procurava muito fazer, né, reflexões sobre as questões da fé e da razão. E ele defendia que para chegarmos a essa determinada razão, para que possamos ter conhecimento, né, tanto acadêmico, científico, nós precisamos ter fé. Né, tendo inspiração como a Bíblia Sagrada, né, muito escrito para vocês aqui, especialmente o livro do profeta Isaías, Agostinho defendia a necessidade de partirmos da fé para só então poder adquirir o conhecimento verdadeiro, pois somente por meio da fé o indivíduo encontrará ou enxergaria os caminhos corretos da razão. Então, Santo Agostinho procurou doutrinar, né, os seus discípulos naquela determinada época. Ele era um professor, ele era um filósofo daquele momento medieval, e ele propôs sempre reflexões e discussões através de que ele propunha acreditar de que a fé era primeiro importante, né? Primeiro vinha a fé, primeiro acreditar, primeiro o espírito, para depois, né, procurarmos refletir sobre a questão da racionalidade naquele determinado momento. E essa racionalidade, pessoal, ela tinha uma linha tênue muito grande, pois o conhecimento naquela época, como eu falei para vocês, era muito pouco. Nem todas as pessoas tinham conhecimento, nem todas as pessoas podiam ler ou escrever. Então, né, o que era razão para Santo Agostinho? O que era razão para o povo medieval? O que era razão para a igreja? Né, isso é muito reflexivo. Em síntese, pessoal, a fé revelaria os conhecimentos verdadeiros de modo claro e direto, e a fé nos permitiria enxergar a verdade antes mesmo de a razão saber. Então, Santo Agostinho propõe sempre a defesa de que a fé vinha primeiro para que depois a gente pudesse ter qualquer tipo de razão, mediante qualquer tipo de construção de conhecimento ou de saber. Então, pessoal, nós falamos sobre a patrística, né? Quem foi, né? O que foi esse movimento, né? Quem participou desse movimento. E agora nós vamos esclarecer um pouquinho o que foi a escolástica, né? A escolástica, pessoal, ela se dá esse nome, né, por ser um período em que a filosofia era ensinada nas escolas medievais. Os mestres eram chamados de escolásticos. O ensino era elaborado por meio da leitura e do comentário dos textos de teólogos e filósofos, relacionando problemas, argumentos e soluções. Então, pessoal, os escolásticos eram professores, né, naquela época medieval, que procuravam ensinar, né, nas escolas já medievais, nas instituições já de ensino consideradas já daquela determinada época. Então, diferente dos patrísticos que procuravam doutrinar, né, procuravam trazer para a fé cristã, não que os escolásticos também não pudessem, né, ter essa parcialidade, mas eles procuravam transferir o conhecimento através das retóricas, da dialética, né, da filosofia. Eles procuravam ainda assim salvar a cultura antiga que foi um pouco destruída pelos bárbaros naquele determinado momento, daquelas invasões, né, entre os bárbaros e os cristãos, enfim, aquelas guerras que vinham acontecendo. Muitas coisas eram sempre destruídas, né, eram sempre saqueadas. Então, os escolásticos eles procuravam transmitir esse conhecimento que ainda restava através dessa cultura. Então, esses foram os escolásticos. Então, quando a gente, de repente, pensar na diferença entre os patrísticos e os escolásticos, você já conseguem relembrar que os escolásticos eles eram tratados como professores das escolas medievais. Os patrísticos eram os retóricos, né, os filósofos que procuravam fazer textos para doutrinar as pessoas, trazer as pessoas para a doutrina cristã. Por fim, pessoal, para nós encerrarmos na nossa revisão, a gente vai falar sobre São Tomás de Aquino, que foi o maior representante da escolástica no período medieval, tá? Dentre todos os escolásticos daquela determinada época, São Tomás de Aquino tem a maior importância. Por quê? Ele procurava, ainda que sim, exaltar a fé cristã, né, primeiro, para depois procurar as racionalidades. Só que São Tomás de Aquino foi tão engenhoso que ele propôs essa ideia partindo de quê? Ele bebeu das fontes aristotélicas. E aí, quando eu falo para vocês que ele bebeu, é que ele leu muito Aristóteles, ele procurou refletir muito, aprender sobre as filosofias aristotélicas e trouxe, né, buscou, né, conduzir essas filosofias, esses pensamentos, voltada para a doutrina cristã. Então,